Olá, seja bem-vindo ao nosso Capanga Cultural. Eu sou a professora Kelly Duarte. Estarei com você a todo momento, auxiliando a encher nossa capanga de conhecimento. Bora lá? O tema da nossa aula hoje é o desenho. O artista plástico Paul Klee explicou de uma maneira poética e sutil: desenhar é levar uma linha para passear. Dar movimento ao ponto, fazendo ele virar linhas, essas linhas se transformarem em formas, usando para isso os mais diferentes materiais, giz, carvão, lápis. Observe na imagem o artista americano Andres Amador. Seus desenhos gigantes são feitos na praia, com rastelos e outras ferramentas adaptadas por ele. Os desenhos são sempre bidimensionais, têm altura e largura, pois são feitos sobre superfícies planas. Mas graças a algo chamado perspectiva, o desenho ganha um terceiro efeito, a profundidade, dando assim sensação de que seja tridimensional. A criação do desenho pode ser feita observando o que se quer desenhar, o chamado desenho de observação. Pode ser feito o desenho das memórias. A pessoa vai representar o que lembra e como lembra, o chamado desenho de memória. E há também o desenho inventado, misturando o real, as memórias, o imaginário, que é o chamado desenho de imaginação. O desenho é tanto o processo, ou seja, o começo de uma obra, um rascunho de ideias, como o resultado final. Tipos de desenho. Há o desenho geométrico, que é o desenho técnico que usa medidas e precisão para dar forma a formas geométricas. Desenho arquitetônico é também um desenho técnico, ou seja, segue regras e normas e é usado para planejar construções de casas e edifícios. Mas mesmo tendo precisão no desenho, ele é um desenho criativo, pois inova e inventa novas possibilidades. Ilustração. A ilustração é um desenho criativo, livre, que possibilita infinitas ideias, dá forma a personagens e histórias. O croquis, ou esboço, é uma palavra francesa que significa esboço ou rascunho. São desenhos sem muitos detalhes, desenhos rápidos. É a etapa inicial de um projeto. Observe a primeira imagem. O corpo do personagem, feito com forma simples para criar uma espécie de esqueleto, é um esboço para ir dando forma ao desenho. Na moda, croquis se refere ao desenho das roupas. Já na arquitetura, croquis é o começo do projeto, um registro rápido do que pensou. Observe na imagem um croquis de Oscar Niemeyer, da Catedral de Brasília, e mais acima, a catedral pronta. Outra modalidade são os desenhos animados, antes feitos um por um, hoje com o uso de computadores. São sucesso entre todas as idades. As técnicas de desenho vão dizer os tipos de materiais necessários. O mesmo desenho feito com diferentes materiais produz resultados totalmente diferentes. Os materiais mais comuns são lápis, carvão, giz de cera, giz pastel. Alguns são secos, como lápis, outros oleosos, como giz de cera, e há os úmidos, como lápis de cor aquarelável. Há os materiais usados para corrigir, apagar, como as borrachas e os limpa-tipos, que parece uma massinha, que é utilizado para clarear traços também. Já os instrumentos também variam com o desenho. Os desenhos mais técnicos, por exemplo, necessitam de réguas, compassos e esquadros para obter maior precisão. Para apontar os lápis, os artistas desenhistas usam estiletes para obter uma ponta mais afiada. Observe na imagem as diferentes pontas conforme a ferramenta utilizada para apontar. O lápis grafite, popularmente chamado de lápis de escrever, pode ser escolhido pela maciez ou rigidez da ponta. O nome do lápis é acompanhado de um número e uma letra. Se ele for H, a ponta é dura. Se for B, a ponta é macia. E se for HB, a ponta é média. O lápis que utilizamos para escrever é o 2HB.
Pontas duras são usadas para desenhos técnicos, que precisam de traços mais finos e marcantes. Já os B são mais artísticos, pois possibilitam trabalhar melhor a luz e a sombra. O desenho feito só com lápis grafite trabalha com luz e sombra e variedade de tons, para obter maior realismo. Observe o desenho. Esfuminho. A técnica do esfumato é muito usada no desenho com lápis grafite. A mina do lápis é macia e possibilita o borrado intencional, criando tons claros e escuros. Mas se você usar o dedo, a obra fica com oleosidade. Para isso, existe o esfuminho. Essa ferramenta da imagem, que é tipo um lápis com algodão na ponta. O esfumato foi criado no Renascimento. Esfumato significa evaporar como fumaça. Até na maquiagem se usa esse termo. Outra importante ferramenta para o desenho são as mídias, computadores, celulares, tablets. Com o uso de canetas digitais, programas e até aplicativos, as possibilidades são as mais diversas. O principal suporte para o desenho é o papel. Quanto maior a sua gramatura, é o seu peso, mais resistente ele é. Possui diferentes cores, texturas e gramaturas. Técnicas convencionais, ou seja, as mais comuns, as mais usadas. Essas técnicas vão usar os materiais mais tradicionais que já citamos anteriormente. Desenho com carvão. Desenho com carvão faz uso de um carvão próprio para desenhar. A borracha é usada para criar efeitos e corrigir erros. Se usa muito também miolo de pão para apagar desenhos com carvão. O desenho com lápis de cor, bem comum, pode criar efeitos maravilhosos. Há a versão do lápis de cor aquarelável, mas que quando aquarelado tende mais para uma pintura. Desenho com lápis grafite, que já detalhamos anteriormente. Desenho com giz de cera, que é o material mais usado para pintar, mas possui várias possibilidades aqui no desenho também. Desenho com giz pastel seco. Um material que lembra um pouco o giz de escola, sabe? Giz escolar. E possibilita trabalhar a mistura de cores e luz e sombra. Desenho com bico de pena e nanquim. Uma técnica antiga, diria que é o antepassado da caneta esferográfica. O bico de pena, que apesar desse nome é feito de metal, a ponta é mergulhada na tinta, geralmente o nanquim. Uma tinta preta, que conforme for se acabando, se molha a ponta novamente. Desenho com canetinha ou caneta isocor. Muitos querem utilizar esse material para pintura e até o podem fazer, mas ele possibilita diferentes linhas. Desenho com caneta esferográfica. A caneta do uso cotidiano é uma excelente opção para desenhar. Técnicas não convencionais, ou seja, técnicas diferentes. Nesta obra, Vicky Muniz desenha com grãos de café. Aqui, novamente, Andes Amador e seus desenhos na areia. O lettering, uma técnica que mistura caligrafia e desenho, usa canetinhas diversas para sua execução. Outros recursos interessantes são os virtuais. Programas e aplicativos possibilitam criações diversas. Photoshop, CorelDRAW, Paint, dentre outros. Uso sustentável de materiais. Usar materiais que seriam descartados, que não agridem o meio ambiente. Kylie Bean, designer da Inglaterra, tem trabalhos incríveis, dentre eles estes aqui. Desenhou usando aparas de lápis. Lembre-se que não estão colados, senão seria uma colagem. Vicky Muniz faz aqui uso do lixo para desenhar. Quando o artista cria suas ferramentas e materiais com coisas que já possui, ele também está tendo uma atitude sustentável. Tridimensionalidade no desenho. As achuras são riscos sobrepostos, ou seja, uns sobre os outros, na horizontal, na vertical ou diagonal, que dão ao desenho sombra e volume. Texturas. Os desenhos também podem ter texturas que imitam madeira, liso, rugoso e ajudam a dar esse efeito tridimensional também. A luz e a sombra, por meio das achuras e linhas, dão efeito tridimensional, não confundindo com a pintura.
A perspectiva é o principal fator que possibilita a tridimensionalidade no desenho. A profundidade obtida pelas linhas e o ponto de fuga dão realismo nas paisagens, cenas, objetos e pessoas. Para desenhar bem, é preciso exercitar, treinar, inovar sempre. Se o segredo é praticar, bora lá! É o nosso momento mão na massa. E você já sabe, no ambiente A/H serão propostas atividades para dialogarmos, refletirmos e produzirmos desenhos. Bom trabalho e até logo!